Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então essa aqui nós podemos chamar de aula 1. Vai ser uma sequência aí de vídeos para a gente entender o conjunto, como representar, como formar conjuntos, quais os principais conjuntos que nós temos aí. Bom, nesse vídeo a ideia é nós entendermos essas palavras aqui: conjunto, elemento e pertinência. Então, esse vídeo é só para a gente falar sobre isso. Bom, essas três palavras são o que a gente chama de conceitos primitivos. O que são conceitos primitivos? Perdão. São, nós temos noção de alguma coisa, mas nós não conseguimos encontrar palavras para poder definir. Por quê? Porque toda vez que tentamos definir uma dessas palavras, a gente usa palavras da língua portuguesa, que também precisariam ser definidas, mas matematicamente. E nós não conseguimos, tá? Então não temos definição para isso. Como, por exemplo, o que é um número par? É um número, é um múltiplo de 2. Nós não temos isso aqui. A gente usa, e você vai ver, muitas pessoas às vezes falarem coleção, mas novamente, é só, digamos assim, palavras sinônimas, agrupamento. Mas procure evitar essas outras duas e se fixar nessa, porque essa é a palavra ah, que a gente usa. Outra coisa, por que noções de conjuntos e não teoria de conjuntos? Porque nós não vamos fazer nenhuma teoria. Nós vamos apenas indicar essas coisas. A palavra elemento também, algumas vezes, a gente usa objeto. Objeto no sentido de coisa, tá? Objeto. Objeto, isso. Então, aqui, geralmente, essas duas palavras a gente fala com o mesmo sentido. E pertinência? Pertinência vai ser uma relação. Eu não estou definindo, tá? Eu estou dizendo que pertinência vai ser uma relação entre conjunto e elementos. Bom, a gente representa conjuntos por letra maiúscula, tá? A, B, C e assim por diante. E elementos, então isso aqui são os conjuntos em geral. Vai que apareça alguém que coloca uma letra minúscula, paciência. E os elementos são por letras minúsculas, X, Y. Então, eu quero observar que nada impede que elementos sejam conjuntos, mas eles vão ser elementos de outro. Então, vamos ver como é que a gente fala, antes de representar, vamos dar alguns exemplos para a gente poder discutir essas três palavras que eu coloquei no início. A é o conjunto das vogais. Olha só, é só uma noção. Você sabe que existe vogais, 5 delas. E você, quando você fala as vogais, você está agrupando elas. Você está excluindo e você só sabe que se alguém chegar lá para você escrever, colocar o J, você vai ficar fulo da vida. Vamos pegar mais outro. B é o conjunto dos números romanos. Eu ia colocar os dias das semanas, mas eu vou ter que escrever depois e me deu uma preguiça. C é o conjunto dos estados
deixa eu pegar aqui um que tem bem pouco, dos estados do sul do Brasil, tá? Então, quando eu falo, olha só, até hoje quando você fala vogais, a única coisa que está aparecendo de novo é eu falar que isso é um conjunto. Números romanos você já viu lá na escola. Agora eu estou só dizendo que isso aí é um conjunto. E você sabe que o Sul tem 3 estados e eu estou dizendo que isso forma um conjunto. Mas então, nós poderíamos fazer coisas absurdas. Por exemplo, é o conjunto sei lá, das pessoas aqui, das pessoas que têm 1,78 m, por exemplo. Deixa eu botar uns. Eu tenho 75, eu quero colocar as pessoas mais baixas do que eu. 1,71 m. Estou me sentindo melhor agora. Bom, você consegue. A gente consegue medir as pessoas. E nunca ninguém disse para ti que você tem 1,82 m e 49 milímetros, não é verdade? Então, nós podemos dizer, numa linguagem frouxa, digamos assim, que conjuntos são constituídos de coisas, né? De coisas. Mas convenhamos, o mineiro poderia dizer que conjuntos são formados de trens. Então nós precisamos, essas coisas que estão no conjuntos, nós vamos chamar de uma palavra mais bonita. Elementos. Elementos. Ou objetos. Então, a ideia de conjunto é uma coleção de coisas que pode ou não ter propriedades iguais. Por exemplo, eu poderia ter colocado os estados do Sul e do Sudeste e assim por diante. Então, conjunto é essa aglomeração, esse agrupamento de coisas, coleção de coisas, e cada coisa que está no conjunto é um elemento. Mas, veja bem, existem elementos que não estão no conjunto. Por exemplo, aqui. Ó. Veja, C é o conjunto dos estados do sul do Brasil. Alguém poderia falar, mas o Brasil tem São Paulo, por exemplo. Sim, São Paulo é um elemento que não está nesse conjunto. Então, para a gente ter essa ideia, é aí que entra a pertinência. Então vamos pegar, por exemplo, o conjunto A. Vamos listar os elementos. Conjunto das vogais. Então, como é que você fala? Quais são as vogais? A, E, I, O e U, né? Você diria isso. Vamos ver o B. Por que eu coloquei lá o B? Conjunto dos números romanos. Daí você poderia dizer, tem esse aqui, tem esse, tem esse. Vou botar vírgula aqui. X, L, L, C, D, M. A minha bateria tá chorando aqui. Acontece nas boas famílias. E você vai lá. I, V, X, L, C, D. E você escreve E, M. Bom. E assim por diante, você vai falando. Então, você diz que os elementos. Como é que eu. Aqui voltar. Isso. Então, vamos lá. Então, os elementos de A são essas coisas que aparecem. A, E, I, O, U. Esse E não é. Então, nós já temos um problema, porque nós não queremos isso aqui. Então, a gente representa conjuntos entre chaves e coloca os elementos dele entre vírgulas. Botei o teto aqui.
estou dando aula aí de uma matéria, U, sem nenhum conectivo. E esse conjunto a gente representa por I, V, X, L, C, D, E, M. 100 letrinhas. Então, quando é possível, a gente escreve os conjuntos dessa forma. Tudo que você enxerga aqui são os elementos do conjunto. Só que nem sempre você consegue dizer quais são os elementos do conjunto. O conjunto pode ser infinito, constituído de cada tranqueira aí que você não sabe. Então, vamos ler isso aqui. O A está... A vogal A, né? Está em A. Bom, para representar isso, a gente escreve X, esse símbolo. Então, essa é a relação de pertinência. Aqui eu fiz uma burrada, vou apagar. Alguém deve estar perguntando, onde que está o X, professor? O X está aqui. Então, a gente escreve isso para dizer que A está em A. Ele pertence, a gente pode falar assim, A pertence. A é um elemento. Então, para representar essas formas de falar, a gente usa uma notação. O que é uma notação? É um símbolo que carrega informação e se traduz na linguagem nossa. Então, quando eu escrevo A, esse E aqui, eu fiz outra burrada. Eu não sei por que eu escrevi isso aqui. Então, quando eu quero dizer que pertence, eu escrevo isso, o E. Agora dá uma olhada, para finalizar. O número romano V está em A? Não, não está. Então a gente escreve, agora sim. Então a relação de pertinência é uma relação entre elementos e conjuntos. Quando um elemento está no conjunto, a gente representa por esse símbolo aqui. E quando ele não está aqui, a gente escreve esse é de pertencer e coloca essa barra meio invertida, tá? Meia oblíqua. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar então como é que a gente constrói conjuntos. Espero que você tenha chegado aqui e ter visto eu apagar aqui.